Bom dia! Iniciando mais uma live semanal. Olhem só, hoje o objetivo é tratar com vocês do artigo 99 da Lei 11.101/2005, que trata do julgamento. Eu vou preferir essa palavra por enquanto, julgamento. Eu sei que o artigo 99 da LRF fala em sentença, mas já de antemão não concordo com essa terminologia e depois, obviamente, eu vou justificar para vocês no decorrer dessa live. Olhem só que antes de nós falarmos no julgamento do artigo 99 da 11.101/2005, eu costumo dizer que é importante nós olharmos um pouquinho para trás, até para nós entendermos a linha do tempo e chegarmos ao artigo 99 da 11.101/2005. Olhem só, o pedido de falência ele pode ser feito ou pelo próprio devedor. Então aí você pega lá no artigo 105 da Lei 11.101/2005, que é o Instituto da Autofalência. Então o próprio devedor faz o pedido e automaticamente a chance bem considerável do magistrado considerar o pedido aceito e consequentemente decretar a falência daquela empresa. O que acontece mais na prática é o pedido feito por terceiro. Quem que é esse terceiro? E aí é qualquer credor. Então o credor faz o pedido de falência, automaticamente o devedor ainda não falido, ele vai ser citado no processo, e aí muita atenção, eu sempre falo isso para os meus alunos. O processo da Lei 11.101/2005, que trata da falência e da recuperação, é um mundo à parte. Então ali tem direito material, tem direito processual, tem direito penal, mas é tão um mundo à parte que o prazo para você contestar, então você citado, você pode apresentar a defesa. O prazo para você apresentar a defesa é de 10 dias. Então quando você pega o Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil fala em prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Aqui não. Aqui o prazo para apresentar a defesa é de 10 dias. E lembrando, 10 dias corridos. Aqui não, a contagem do prazo, por força da própria alteração legislativa de 2020, 14.102 de 2020, os prazos são contados em dias corridos. Então, o prazo de defesa aqui, 10 dias corridos. Dentro desse prazo de 10 dias, o devedor vai poder também apresentar o seu chamado depósito elisivo. O que é o chamado depósito elisivo? É o devedor depositar no processo o valor que está sendo exigido pelo credor, com juros, correção monetária, custas processuais e os honorários advocatícios do autor. E aí, consequentemente, com o depósito elisivo, a ação vai ser julgada improcedente. O juiz não vai decretar a falência daquela empresa. E também no prazo de 10 dias, o devedor vai poder apresentar a sua recuperação judicial incidental. Então, só lembrando, citado, ele tem essas três opções: contestação, depósito elisivo e recuperação judicial incidental. Todas as alternativas em 10 dias corridos, não são dias úteis. E aí automaticamente o processo vai para a réplica e automaticamente ele vai para o julgador, que agora é o tema da nossa live, que é o julgamento do artigo 99. E aí eu já começo com uma crítica. Estou com a legislação aberta aqui com vocês e eu já começo com uma crítica. Olhem só. O legislador começa assim, artigo 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações. Com todo respeito, não se trata de uma sentença, e sim de uma decisão. Por que é uma decisão? Quando você pega o artigo, e até vocês me permitam aqui, ler o artigo, parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil, ele fala assim: a sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Pessoal, com todo respeito, o julgamento do artigo 99 não põe fim ao procedimento comum e muito menos extingue a execução. Até porque a natureza desse julgamento, ao meu ver, me parece uma natureza constitutiva. Por quê?
Porque ela vai constituir o devedor numa nova situação jurídica. Então, na minha opinião, essa decisão, esse julgamento, não tem uma natureza declaratória ou condenatória, e sim uma natureza constitutiva. Então, não me parece a melhor definição quando o legislador coloca a sentença que decretar a falência. Me parece que é uma decisão. E tanto é verdade que se vocês forem no artigo 100 da mesma lei, 99, 100, o legislador fala assim: da decisão que decreta a falência, cabe agravo, e da sentença que julga improcedente do pedido, cabe apelação. Então, com todo respeito, o próprio legislador está sendo contraditório. Ele fala lá no 99 que é sentença e depois no artigo 100 ele fala que é decisão. Então, me parece que é uma decisão. Tanto é verdade que desta decisão cabe recurso de agravo de instrumento. E aí, se o juiz julgar improcedente a ação, ele vai fazer julgando improcedente a ação por meio de uma sentença. Aí tudo bem, aí cabe apelação. Então me parece que há um equívoco aqui na redação, e sim, não sentença, e sim decisão. Mas aí vamos lá para as determinações do julgamento nesta decisão. Primeiro, o juiz conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Primeira determinação. Segunda, fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto, por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Esse inciso segundo ele é extremamente relevante, por quê? Porque ele trata do chamado termo legal na falência. E o que é o termo legal na falência? É o chamado período suspeito. Por quê? Porque a falência ela começa, infelizmente em fase do devedor, por meio de um processo lento. Ninguém fale do dia para a noite. Só que quando ele vai chegando perto do pedido de falência, os atos praticados eventualmente com fraude, eles se acentuam. Então, automaticamente, o que o legislador faz? Ele determina ao magistrado que fixe o chamado período suspeito, termo legal na falência. Ele vai retroagir, então olha só, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência. Então, da data do pedido de falência, o magistrado vai determinar uma retroatividade por no máximo 90 dias. E tudo o que eventualmente acontecer dentro desse período é tido como suspeito, passível de ser declarado ineficaz. E aí eu trouxe aqui para vocês um julgamento interessante do Superior Tribunal de Justiça, que delimita, conceitua o que é esse período suspeito dentro da falência. O termo legal da falência estabelece o espaço de tempo imediatamente anterior à declaração da falência. Então seria do pedido de falência, dentro do qual os atos eventualmente praticados pelo falido são considerados suspeitos de fraude e por isso suscetíveis de investigação, podendo vir a ser declarados ineficazes em relação à massa falida. Então, nesse julgamento, nesse resto aqui, 752/624 do Paraná, de relatoria do ministro Sidney Benetti, ele delimita, até em tempo e espaço, o que seja o chamado período suspeito. Então, é muito importante essa delimitação que é feita no julgamento do artigo 99. Inciso 3º. Ordenará ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores, indicando o endereço, importância, a natureza e a classificação dos seus respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos sob pena de desobediência. E por que essa determinação? Porque essa relação dos credores, ela vai servir de referência, melhor dizendo, para um futuro pedido de habilitação e também de divergência, que vão ser feitos pelos credores.
Então, essa vai existir depois, futuramente, uma publicação do edital. Eu vou mencionar para vocês já lá do parágrafo 1º do artigo 99. E aí, desta publicação do edital, os credores vão ter o prazo de 15 dias para apresentar divergências ou habilitações. Então, essa relação de credores é a primeira prova documental dessa lista de credores que vai embasar uma futura publicação deste edital para fins de habilitação e também de divergência. Inciso 4º. Explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º dessa lei. É isso que eu acabei de dizer para vocês. O parágrafo 1º do 99 vai estabelecer a publicação de um edital, pela nova lei agora, de um edital eletrônico. Desta publicação desse edital, os credores terão prazo de 15 dias para apresentação de habilitações ou de divergências. Obviamente, habilitações, por quê? Porque o seu crédito não está informado no processo, e habilitação, porque eventualmente há um equívoco naquela menção. Então, você tem que apresentar uma divergência. E lembrando, eu já falei isso inúmeras vezes, para quem sempre me escuta, de que tanto essa habilitação como essa divergência, elas têm que obrigatoriamente ser apresentadas ao administrador judicial e não ao magistrado. Inciso 5º, para mim uma das grandes determinações, mais importantes determinações aqui do artigo 99, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º dessa lei. Então, todas as ações e execuções contra o falido vão ser suspensas, salvo com algumas exceções. Processo trabalhista, processo execução fiscal, processo em que tem quantia ilíquida ainda que não passível de habilitação no processo, quando a massa falida for autora ou litisconsorte ativa. Nesses 4 casos, as ações não paralisam, elas continuam com o seu rito normal, com o seu procedimento normal, o restante para tudo. Então isso vai dar um alívio para o devedor, porque todas as ações vão ser suspensas, até porque vai ser criado, estabelecido o chamado juízo universal, e todos os credores vão ter que ser migrados para o chamado juízo universal para conseguir receber o seu respectivo crédito. Inciso 6º. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso 9º do caput deste artigo. Então, basicamente, o que significa esse inciso? Nenhum bem mais sai da empresa. Então, todos os eventuais, obviamente, ativos, se existirem lá dentro da empresa, né? Porque, via de regra, quando você tem uma falência decretada, é terra arrasada, né? Mas o legislador ressalva uma possibilidade da existência de ativos ali dentro. Então, aí, automaticamente, nada mais sai da empresa que não seja necessário para a venda, necessário para sair. Agora, lembrando, desde que o juiz autorize a continuação provisória da empresa, que a gente vai ver isso já já. 7º. O 7º trata do chamado poder de cautela, né, do magistrado. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas. E olhem, interessante, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou dos seus administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definidos nesta lei. E, na minha opinião, não apenas nesta lei, né? É preciso também olhar para o preenchimento, né, dos requisitos da prisão preventiva estabelecidos lá no Código de Processo Penal. Então, não é possível também você determinar a prisão preventiva do falido ou dos seus administradores sem que estejam preenchidas as condições para a prisão preventiva do Código de Processo Penal. 8º, ordenará o registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor. E aí, olhem só, no registro do devedor, até me perdi aqui, para que dele constem a expressão falido,
a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. Então, o nome empresarial passa a ter a expressão falido, em falência, em processo de falência, enfim. Então, passa a existir o nome de uma empresa e na frente a expressão falida, inclusive com a data da decretação, e aí automaticamente o empresário passa a ser inabilitado para continuar o exercício da atividade empresarial até que seja, obviamente, reabilitado. Inciso 9. Nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso 3º do caput do artigo 22 dessa lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2º do caput do artigo 35 dessa lei. O administrador, e aí depois podemos até fazer uma live específica sobre ele, o administrador vai ser aquela pessoa de confiança do juiz que vai passar a administrar a massa falida, né? Todos os assuntos, todos os processos, o administrador passará a ser intimado para essa manifestação, até porque o empresário falido ele vai ser afastado das suas atribuições, porque a massa falida vai passar a ser representada pelo administrador judicial. E quem é esse administrador? Pessoa natural, física ou jurídica, que vai passar a exercer as funções no lugar do empresário. Inciso 10º. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Então, um exemplo aqui, vai o ofício para todas as repartições do mundo, do planeta e até fora do planeta. Qual que é o grande objetivo? Cartório de registro de imóveis, departamento de trânsito, Banco Central, para que informe eventualmente a existência de ativos, de imóveis, móveis, aplicações financeiras, poupança, enfim, tudo que for dentro de um acervo de ativos, esses órgãos vão precisar informar ao Poder Judiciário para fins de apuração desse ativo visando o pagamento do passivo. Outra determinação: pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido, com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos observados o disposto no artigo 109 desta lei. Então, ao decretar a falência, o juiz vai verificar no caso concreto se aquela empresa tem condições de continuar com as suas atividades provisórias. Porque o objetivo da falência é a despersonificação, ou seja, não é desconsideração, pelo amor de Deus, é a despersonificação, ou seja, a extinção daquela pessoa jurídica. Mas ela pode continuar aberta, eventualmente para gerar ativo, enfim, para ser um benefício em favor dos credores. Agora, via de regra, o que acontece na prática? A empresa já é a terra arrasada. Então, via de regra, o juiz já determina a lacração, porque não há exercício de qualquer atividade mercantil ali dentro, mas pode existir a continuação provisória, só que essa continuação provisória não vai ser feita mais pelo empresário, ela vai ser feita pelo administrador judicial. Outra determinação: determinará quando entender conveniente a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de comitê de credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento, na recuperação judicial, quando da decretação da falência. Olhem só, a Assembleia Geral de Credores e o comitê aqui na falência são órgãos facultativos. Então, a própria redação estabelece, né? Quando o legislador fala assim, determinará quando entender conveniente. Então, na recuperação judicial, a Assembleia é órgão obrigatório. Aqui vai depender da conveniência do Poder Judiciário e da própria especificidade do processo de falência. Outra determinação, aqui é uma novidade com a entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. E aí eu já faço com vocês aqui um link com o parágrafo 2º do artigo 99, que fala assim: a intimação eletrônica das pessoas de direito público integrantes da administração pública
indireta e dos entes federativos referidos no inciso 13 do caput deste artigo será direcionada: 1. No âmbito federal, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. 2. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, a respectiva Procuradoria-Geral, a quem competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E, no âmbito dos municípios, a respectiva Procuradoria-Geral, ou, se inexistir a Procuradoria-Geral, ao gabinete do prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. E aí, qual que é o grande objetivo? O grande objetivo aqui é estabelecer, informar a esses órgãos da administração pública a existência de uma falência, para que eles possam pedir reserva de valor ou reserva de patrimônio, porque as ações de execuções vão prosseguir com o seu trâmite normal, elas não são suspensas pelo processo de falência. Então, por isso que existe a necessidade dessa comunicação eletrônica para que a administração pública, primeiro, tenha acesso à informação à decretação da falência daquela empresa, que possa adotar as medidas judiciais cabíveis. Volto para o parágrafo primeiro. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentadas pelo falido. Com qual objetivo aqui também? Porque desta publicação, deste edital eletrônico do parágrafo primeiro, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar as suas divergências ou as suas habilitações. Parágrafo terceiro. Novidade também. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, então aí tanto faz, né? Você tem um pedido de falência ou uma falência, uma recuperação judicial que virou falência no futuro, o administrador judicial deverá, no prazo de até 60 dias contado do termo de nomeação, apresentar para apreciação do juiz plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 dias da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso 3º do caput do artigo 22 desta lei. Então, pessoal, hoje, dentro da Lei 11.101/2005, dentro aí já do nosso prazo também de duração da nossa live, o objetivo foi estabelecer com vocês aí primeiro uma discussão, né, sobre esse julgamento do artigo 99, que no meu humilde entendimento o legislador se equivoca na terminologia, não é uma sentença, porque ela não põe fim ao processo, e sim uma decisão, até mesmo por força do artigo 100, que de forma expressa o legislador fala que é da decisão cabe recurso de agravo do instrumento, mas o objetivo foi estabelecer com vocês aí os pontos principais do artigo 99, na minha opinião, se não o mais importante, né? Mas um dos mais importantes dentro da Lei 11.101/2005, que trata dos institutos da falência e da recuperação, mais especificamente dentro do processo de falência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma live empresarial dessa quarta-feira. Aí já agradecendo todos que entraram. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus aí.